Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Diariamente nós temos esse encontro aqui. Eu quero dar as boas-vindas para você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, ou você que está vindo aqui com toda frequência, está aqui diariamente conosco. Eu também quero dar as boas-vindas para você, porque afinal de contas esse foi o encontro que o Senhor marcou conosco aqui. Foi Deus que marcou esse encontro e a cada encontro há algo novo de Deus para a nossa vida, há algo de novo de Deus para o nosso crescimento espiritual e hoje não vai ser diferente. Então, como eu já disse e volto a dizer, sejam muito bem-vindos, que Deus os abençoe e que nós tenhamos aqui um tempo muito especial de meditação na palavra, de oração e de crescimento espiritual. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Quero te convidar também a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso momento de oração. E agora eu te convido a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Livro de Eclesiastes, Eclesiastes de Salomão. Acredita-se que esse livro foi totalmente escrito pelo rei Salomão, no capítulo 9, versículo 10. Então, se você puder, acompanhe comigo essa leitura. Se você não puder ler agora, não se preocupe, essa referência vai estar aqui na descrição desse vídeo para a sua conferência. Então vamos ao texto que está escrito. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Esse texto fala conosco acerca daquilo que chega às nossas mãos para fazer. O que chegou às tuas mãos para fazer hoje e que você ainda não conseguiu fazer? O que está parado na sua vida? O que está aí vivendo uma condição de procrastinação? Essa é a palavra, procrastinação. Uma palavra muito falada e muito repercutida aí, de um modo geral, por aqueles que trabalham com o desenvolvimento de pessoas, mas é algo que chega à nossa vida com muita facilidade. E por que muitas vezes nós procrastinamos? A procrastinação, muitas vezes, ou na sua maioria das vezes, é resultado do medo que nós temos do que vai acontecer com as nossas decisões. Às vezes você tem algo para fazer, mas você tem medo, você tem receio de que o resultado daquilo que você tem para fazer vai te colocar no lugar de fragilidade, vai te colocar no lugar de vulnerabilidade. E é como se houvesse uma ameaça dentro de você dizendo, não faça, não vá adiante, não mova-se na direção de realizar essas coisas. E algumas coisas começam a acumular na nossa vida. E quando essas coisas se acumulam, nós começamos a viver as consequências da procrastinação. E a procrastinação, ela atrasa a nossa vida, ela nos coloca no lugar em que a nossa vida fica paralisada em algumas áreas. Talvez algumas áreas da sua vida você flui muito bem, resolve as coisas, mas tem uma aí da sua vida, uma área da sua vida que está tudo parado. Chegou às suas mãos para fazer, mas você não avança, você não vai adiante. O que é que está parado? Qual é a área da sua vida que está parada, que você tem que tomar aquela decisão? Talvez você precisa, levar os seus resultados de exame para um médico ver. Talvez você precisa ir numa consulta médica para fazer aquele exame e você procrastina porque você tem medo de que, de repente, o médico constate que existe uma enfermidade, algo acontecendo com você. Quem sabe aquela conversa difícil que você precisa ter com o seu cônjuge, talvez a conversa difícil que você precisa ter com o seu filho ou com alguém da sua família, e você vai procrastinando, aquilo começa a se avolumar e você continua deixando sem resolver. Não decidir também é uma decisão e precisamos nos atentar para isso. Precisamos confiar em Deus para seguir a nossa jornada, para fazer aquilo que precisa ser feito. A palavra diz que aquilo que chega às nossas mãos, precisamos fazer. Não podemos deixar para depois. Porque existem alguns princípios na palavra de Deus que nós não podemos negligenciar. E um desses princípios é que a nossa vida aqui, ela é só uma.
Não existe uma outra vida para que a gente resolva as coisas. Existem algumas religiões que acreditam que nós vamos morrer e depois nós vamos voltar, que vai existir uma reencarnação, mas não se engane, isso não vai acontecer. A Bíblia é muito clara, ao homem é dado morrer apenas uma só vez e depois disso segue-se o juízo. Também precisamos entender que a nossa vida ela não está isolada das demais pessoas. Você certamente tem a sua família, as pessoas que você ama, as pessoas que te amam estão ao seu redor e que serão impactadas por essas decisões, por isso que você precisa fazer. Então, a palavra que eu tenho para você hoje é: não temas, confie no Senhor. Não deixe que a angústia, não deixe que a ansiedade, que o medo de lidar com essas circunstâncias continue bloqueando a sua vida. Não permita que isso aconteça. Muitas coisas que nos acontecem são sinais de Deus para nós, para que nós venhamos nos atentar, porque Deus quer que a nossa vida seja sempre próspera, abençoada. Deus deseja que você viva o melhor que Ele tem para você nessa terra. Mas enquanto nós não tomamos algumas decisões, enquanto nós não resolvemos algumas questões, Deus não pode fazer nada. Pode parecer uma palavra estranha dizer que Deus fica impossibilitado de fazer alguma coisa, mas sim, porque Deus ele não vai defraudar a sua decisão, o seu arbítrio. Não, Deus não vai fazer isso. Então a sua vida continua parada. Aqui a gente não está falando sobre o fato de você estar com Deus, de Deus estar na sua vida, de você ir para o céu, de você ser salvo. Não, a questão não é essa. A questão é como você tem vivido aqui nessa terra. O quanto você tem deixado de desfrutar do melhor que Deus tem para a sua vida. O quanto você tem deixado de levar para você, para essas pessoas que você ama, as pessoas que você ama e as pessoas que amam você, aquilo que Deus tem para a sua vida. E por quê? Por causa da procrastinação. Eu quero te dizer hoje que o Espírito Santo, ele vai te lembrar, ele vai lançar luz sobre a sua vida naquilo que você está procrastinando, porque pode ser que você nem perceba que isso está acontecendo. Você se acomodou nesse lugar de não decidir e, como diz aquela canção lá, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e de repente a sua vida está estagnada, porque nós nos movemos pelas decisões que nós tomamos. É necessário tomar decisões, mas eu concordo que muitas vezes o medo chega, a angústia, a incerteza do que vai acontecer. Na mensagem anterior, você pode voltar aí, pegar uma ou duas mensagens anteriores que eu gravei aqui no nosso canal, que fala exatamente de nós confiarmos a nossa sorte, ou seja, confiarmos o nosso destino nas mãos do Senhor. Quando nós confiamos o nosso destino nas mãos do Senhor, nós não vamos temer más notícias. O salmista já diz: não temerei más notícias. E essa é a palavra que deve acompanhar e nos encorajar para fazer aquilo que precisa ser feito. Se serão conversas difíceis que você tem que fazer, se é uma visita ao médico, se é um resultado de exame que você precisa levar, se é uma situação no seu trabalho, na sua vida pessoal, no seu casamento, que você precisa tomar uma decisão, esse é o dia. Receba do Senhor encorajamento, força, fé, para que você decida e saiba que Deus ele está contigo nessa decisão. Ele está contigo nessa jornada. Se você está até agora aqui recebendo essa mensagem, caminhando comigo nessa reflexão sobre a palavra, é porque essa palavra é para você. Essa palavra é para a sua vida. E que você pode confiar que Deus ele está contigo. Coloque Deus no meio dessa batalha, coloque o Senhor no meio dessa circunstância que você está vivenciando. É difícil, sim. É desafiador, sim. Mas não há impossíveis para o Senhor. A nossa sorte, ou seja, o nosso destino, deve estar nas mãos do Senhor e confiando que o Senhor está cuidando do nosso destino, da nossa vida, o que acontecerá, nós teremos coragem para enfrentar esses obstáculos. Deus conhece a linha do tempo da sua vida. Deus sabe de onde você veio antes de você nascer. Deus conhecia você quando você estava ali no ventre da sua mãe. Deus conhece a sua história até o dia de hoje. Ele sabe
tudo que aconteceu, tudo que está passando. Ele sabe o que você está pensando agora e mais do que isso, ele sabe o futuro. Ele conhece a linha do tempo completa da sua jornada e ele sim tem a resposta certa, a direção certa que você precisa. Então, não procrastine mais. Vença a sua procrastinação com uma decisão, com um ato, com atitude, com confiança no Senhor. Muitas vezes a incerteza do que virá no futuro causa ansiedade e esse medo que surge por situações que nós já vivenciamos bloqueia, trava a nossa vida. Mas o Senhor está te libertando hoje. O Senhor está te dando uma palavra de encorajamento para que você vá, faça o que tem que ser feito e prospere naquilo que está confiado nas suas mãos. Vai chegar um dia que você vai se lembrar desse momento e você vai entender o quão importante foi você ter tomado essa decisão e avançado para resolver. São coisas que ficam nas nossas mãos. Tem uma forma popular de falar, a bola está na sua mão. E agora, o que você vai fazer? Você vai segurar a bola ou vai colocar a bola em jogo? É apenas um ditado popular, uma expressão, mas que fala muito ao nosso coração nesse momento, porque a palavra de Deus para você hoje é: tenha confiança, tenha força, tenha ousadia no Senhor e faça o que tem que ser feito. Não deixe que a procrastinação continue travando a sua vida, te acorrentando, te aprisionando, bloqueando o favor e a prosperidade de Deus na sua vida. Deus quer que você prospere, Deus quer que seu casamento seja abençoado, Deus quer que a sua relação com seus filhos seja abençoada. Deus quer que você tenha atitudes, porque existem coisas que Deus não vai fazer por nós. Existem coisas que nós precisamos fazer. E qual que é o grande resultado disso? Que quando você fizer confiando no Senhor e você vê o resultado que Deus vai proporcionar, isso vai gerar em você uma experiência. Essa experiência vai gerar em você fé. E essa fé vai levar você a viver os milagres que Deus tem para a sua vida. As portas vão se abrir, os milagres vão acontecer, o favor de Deus vai superabundar na sua vida e você vai experimentar tanto daquilo que Deus tem para você. É como se uma chave que virasse, abrisse muitas portas diante de você. Vamos orar? Pai querido, eu peço o teu favor sobre a vida de cada pessoa que está aqui comigo nesse momento. Senhor, tire todo medo, toda angústia, toda ansiedade desses corações. Que o Senhor possa levar cada uma dessas pessoas agora a experimentar um novo nível de relacionamento com o Senhor, onde o encorajamento, a força, o favor do Senhor leve essa pessoa para o lugar da decisão. Remova, Pai, toda procrastinação. Remova, Pai, toda a inércia, tudo aquilo que tem parado e bloqueado a vida dessa pessoa, para que ela possa romper, viver, Pai, o melhor que o Senhor tem para a vida dela. E nesse momento eu peço que o Senhor restaure relacionamentos entre pais e filhos, restaure relacionamento entre casais, entre famílias, entre amigos. Pai querido, que o Senhor possa nesse tempo agora trazer saúde sobre a vida desse que está procrastinando com um atestado médico, com um exame médico, com uma consulta médica, que o Senhor traga saúde, que essa pessoa possa ir e ver o teu favor, os teus milagres acontecendo. Mas nesse dia, Pai, encoraja com o teu Espírito Santo e faça uma aplicação personalizada, particular, individual dessa mensagem no coração de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu comentário, deixe o seu pedido de oração e vamos adiante. Estamos aí avançando, quase 600 membros e você faz parte disso. E todos os dias eu comemoro cada pessoa que tem chegado aqui no nosso canal, engrossando essas fileiras, e eu abençoo a vida de cada um que tem recebido essa mensagem e levado adiante. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.